Vamos lá. Então vamos dar agora informações para vocês a respeito de vírgula. Veja só, existem, sem exagero algum, existem na língua portuguesa 10 regras para usar vírgula entre os termos da oração, dentro de uma mesma oração. E mais umas 4 ou 5 regras para usar vírgula no período composto. Como é que eu posso dar todas as regras de pontuação numa live como esta? Evidentemente que não. Então, em cada aula, nós estamos privilegiando uma regra, tornando-a cada vez mais prática. Na regra de hoje, de vírgula, eu vou falar sobre a questão do aposto. O aposto, sobretudo, aposto explicativo. Então, vou mostrar para vocês o uso de vírgula com aposto. Agora, cuidado, existem vários tipos de aposto, existem vários apostos na língua portuguesa. Existem basicamente 8 diferentes tipos de aposto. Aposto explicativo, aposto distributivo, aposto comparativo, aposto circunstancial, aposto da oração, aposto enumerativo, aposto resumidor e aposto de especificação. Então, basicamente, 8 diferentes tipos de aposto. Todos os apostos vêm isolados por vírgula? Não. Alguns apostos não aceitam pontuação alguma, outros apostos usam outros sinais de pontuação, por exemplo, o aposto enumerativo pede 2 pontos, e alguns apostos são empregados com vírgula, por exemplo, o aposto explicativo, que é o aposto muito comum, comuníssimo. Mas cuidado, você pode confundir aposto explicativo com aposto de especificação, ou aposto restritivo ou especificativo, tanto faz. Você vai dizer, meu Deus, esses nomes aí eu não vou lembrar nunca, mas eu vou dar prática. Aqui a finalidade é mostrar na prática como você deve proceder para pontuar as suas frases. Então veja, com relação ao aposto, por exemplo, deixe-me mostrar algumas frases que eu formulei aqui. Eu poderia colocar qualquer frase, tá? Eu só vou colocar algumas frases que eu já havia mais ou menos estabelecida aqui. Por exemplo, Pedrinho, filho do meu vizinho, é estudioso. Quando eu digo Pedrinho, filho do meu vizinho, é estudioso. Veja, filho do meu vizinho é um aposto explicativo. Como você sabe que filho do meu vizinho é um aposto explicativo? O aposto explicativo tem uma função antonomástica, repetitiva. O aposto explicativo repete um termo que já esteja identificado. Então, aqui, obrigatoriamente, vírgulas. Pedrinho, vírgula. Filho do meu vizinho, vírgula, é estudioso. Obrigatoriamente, aposto explicativo. Como você tem certeza absoluta de que é aposto explicativo? Primeiro, porque é um termo que repete o antecedente. A finalidade do aposto explicativo é repetir um termo antecedente. Segundo, se esse antecedente é nome próprio, não há por que você ter dúvida. Obrigatoriamente, esse termo vai ser aposto explicativo. Então, filho do meu vizinho, aposto explicativo. Deixa-me ver uma outra frase aqui. Eu digo assim, gosto da doutora Luciana. Gosto da doutora Luciana, vírgula, pediatra do Gael. Quando eu digo assim, gosto da doutora Luciana, vírgula, pediatra do Gael. Veja que pediatra do Gael explica para as pessoas com quem eu estou falando quem é Luciana. Quem é Luciana? Pediatra do Gael. Então, pediatra do Gael é aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente se isola por vírgula. Em geral, o aposto explicativo ocorre depois do termo a que ele se refere. Então, veja que filho do meu vizinho se refere a um termo antecedente. Pediatra do Gael se refere a um termo antecedente, Luciana. Mas pode ocorrer o contrário, de o aposto referir-se a um termo que venha depois dele. Igualmente, vem isolado por vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, menina educada, eu digo assim, menina educada, vírgula, Manuela cumprimenta a todos. Veja que neste caso aqui,
menina educada explica quem é Manuela. Quem é Manuela? Uma menina educada. Então isso aqui é aposto explicativo. Neste caso, o aposto explicativo refere-se a um termo que vem depois dele. Vem um termo que vem depois dele, um termo consequente dele. Portanto, é aposto explicativo também, obrigatoriamente isolado por vírgula, né? Eu tenho mania de deixar o pincel cair. Já me disseram até que eu faço isso propositalmente, né? Na verdade, não, mas eu tenho mania de deixar aí o pincel cair. Então, menina educada, vírgula, Manuela cumprimenta a todos. Quem é Manuela? Uma menina educada. Aposto explicativo obrigatoriamente se isola por vírgula. Não importa a posição em que se encontre. Se estiver intercalado entre vírgulas, se estiver fechando o período, vírgula, se estiver antecipado, vírgula. Agora, para ser aposto explicativo, tem que explicar o termo antecedente. Em geral, o antecedente, né, o referente. O que é explicar? É repetir esse termo por outras palavras. Agora, cuidado para não confundir o aposto explicativo com outro tipo de aposto. Vejam, com relação ao aposto, e quando que não é aposto explicativo? Deixe-me mostrar alguns exemplos. Se eu disser assim, o gerente do Banco do Brasil, João Silva, assinou o documento, por exemplo. Quando eu digo, o gerente do Banco do Brasil, João Silva, assinou o documento. Observe, João Silva é aposto, mas neste caso não é explicativo, é aposto de especificação, aposto especificativo, sem vírgula. Como eu sei que é aposto especificativo, não é aposto explicativo? Porque gerente do Banco do Brasil, não existe só um, há vários. Certamente há vários gerentes do Banco do Brasil. Então, João Silva é apenas um desses vários gerentes. Aposto de especificação sem vírgula. Agora, olhem a diferença. Se eu disser assim, o presidente do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, João Silva, estou supondo apenas, tá? Inventando os nomes aqui, assinou o documento. Veja que neste caso, presidente do Banco do Brasil só existe um. Então, João Silva é obrigatoriamente aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente entre vírgulas. Perceberam a diferença? Ó, gerente do Banco do Brasil, existem vários, milhares. Então, João Silva é apenas um desses milhares gerentes do Banco do Brasil. Agora, presidente do Banco do Brasil, só existe um. Então, João Silva é aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente entre vírgulas. Querem ver um outro caso? Se eu disser assim, o ministro da Saúde, fulano de tal, recomendou este remédio. Veja, ministro da Saúde, na realidade brasileira, só existe um. Então, obrigatoriamente, esse fulano de tal é aposto explicativo. O ministro da Saúde, vírgula, fulano de tal, vírgula, recomendou a cloroquina. Então, fulano de tal, aposto explicativo. Agora, se eu disser assim, o ministro fulano de tal condenou o uso da cloroquina. Ministros existem vários, mais de 30. Esse fulano de tal é apenas um dos vários ministros. Aposto de especificação sem vírgulas. O explicativo com vírgula, o de especificação sem vírgula. Deixa eu ver aqui algum comentário. A língua portuguesa é muito rica e complexa. O senhor descomplica e facilita o entendimento. Carlos Ribeiro, opinião. Muito obrigado, né? Muito obrigado. A finalidade nossa aqui é essa, né? De procurar transformar o que seria difícil numa coisa fácil. Obrigado aí pelos elogios, né? Obrigado a vocês pela participação, sobretudo, né? Perceberam a diferença entre o aposto explicativo e aposto de especificação? Outros exemplos. Eu digo assim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, inaugurou uma hidrelétrica no Maranhão. Presidente da República, só existe um. Então, Jair Bolsonaro, obrigatoriamente aposto explicativo, entre vírgulas. O presidente da República, vírgula, Jair Bolsonaro, vírgula, inaugurou uma hidrelétrica no Maranhão.
Agora, se eu disser, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tomou posse na Academia Brasileira de Letras. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é apenas um dos vários ex-presidentes. Então, isso é aposto de especificação sem vírgula. O aposto de especificação se refere a um termo comum, que haja vários. O aposto explicativo se refere a um termo único, que haja só um, com vírgulas o explicativo, quando se refere a um termo único, sem vírgulas de especificação, quando se refere a um termo em que haja vários. Compreenderam isso? Vamos supor, eu digo assim, o diretor do Detran condenou o uso do cinto de segurança por crianças. Diretor do Detran. Detran só tem um diretor? Não, que eu saiba, há vários. Então, o diretor do Detran, fulano de tal, condenou o uso do cinto de segurança em crianças. Nesse caso, fulano de tal é aposto de especificação, sem vírgula. Agora, diretor-geral do Detran, só existe um. Então, o diretor-geral do Detran, vírgula, fulano de tal, vírgula, condenou o uso de cinto de segurança em crianças menores. Nesse caso, aposto explicativo com vírgula. Perceberam isso? Eu digo, o professor Filemon, mesmo que eu diga, o professor de língua portuguesa, Filemon, disse que esse assunto é complexo. Professores de língua portuguesa existem milhões. Agora, o proprietário do curso, o professor Filemon, Filemon Félix Moraes, Filemon Félix Moraes é o único proprietário do curso, professor Filemon. Então, nesse caso, obrigatoriamente, entre vírgulas, aposto explicativo. Compreenderam? Usando sempre aquela técnica do duas vezes mais. Quem ensina o que aprende, aprende duplamente. Né? Isso é um procedimento que você também pode adotar em qualquer situação. Quer aprender melhor um assunto? Ensine-o. Se você ensiná-lo, você aprende duplamente. Né? Pode ter certeza disso. Veja só, se eu disser assim, Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Isso aqui é uma frase de um conto da grande escritora, deixa eu ver o nome dela, né? Eu sou apaixonado por essa escritora, né? Deixa eu ver o nome dela. O nome não é difícil, não, né? Deu um branco aqui, mas depois eu me lembro o nome dela. Veja só, ela escreve um conto chamado que fala sobre uma determinada pessoa que não tinha vida própria, vivia em função de outra pessoa, né? Helena Parente é o nome da autora, né? Helena Parente, num livro chamado 100 Mentiras de Verdade, tem esse conto chamado Alice. Então ele diz assim, Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Primeiro, ela explica para nós quem é Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Então, coordenadora do Senacult é aposto explicativo, explicando para nós quem é Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Então, obrigatoriamente a vírgula, para explicar para nós, né, quem é essa Alice. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. Mas aí ela resolve explicar para nós o que é Senacult. Senacult é o Centro Nacional de Cultura. Então, Centro Nacional de Cultura é outro aposto explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, de igual modo vem isolado por vírgula. Então veja, a pergunta que me foi feita foi, existe possibilidade de mais de um aposto referindo-se explicativo numa mesma frase? Sim, é o caso aqui. Quem é Alice? Coordenadora do Senacult. O que é o Senacult? Centro Nacional de Cultura. Vamos supor que eu resolvo explicar o que é esse Centro Nacional de Cultura. Se eu disser assim, Nadir venera Alice, vírgula, coordenadora do Senacult, vírgula, Centro Nacional de Cultura, vírgula,
órgão responsável pela música no Brasil. Então, órgão responsável pela música no Brasil explica o que é o Centro Nacional de Cultura. São vários apostos explicativos. Existem muitos exemplos. Querem ver um exemplo bem claro que você certamente já usou várias vezes? Quando você vai fazer um requerimento. Já percebeu o que é um requerimento? Requerimento é um documento em que você fala de si para você conseguir um objetivo. Por exemplo, você estuda na UNB, aí você precisa trancar sua matrícula, aí você faz um requerimento para o reitor da UNB, dizendo quem é você, o que você faz, qual curso que você frequenta, tudo isso é aposto explicativo. Por exemplo, Filemon Félix de Moraes, vírgula, brasileiro, vírgula, casado, vírgula, tricolor, vírgula, estudante do curso de Direito, vírgula. Todas essas informações que você presta sobre si são apostos explicativos. Todos os apostos explicativos vêm isolados por vírgula. Eu tenho um bom exemplo aqui também, né? Não sei se eu vou me lembrar desse exemplo, porque o meu livro está aqui, mas não vou abri-lo, né? É um exemplo muito gostoso até de falar, é um exemplo de Vinícius de Moraes, né? Em que ele declama uma canção, ele canta a canção e declama um trecho, né? Fala algumas coisas, ele complementa a canção falando algumas coisas. Então ele diz assim, eu, vírgula, por exemplo, vírgula, Vinícius de Moraes, vírgula, poeta e diplomata, vírgula, o branco mais preto do Brasil, vírgula, descendente da linha direta de Xangô, vírgula. Então ele vai colocando uma série de informações sobre si, são apostos explicativos. Eu, vírgula, por exemplo, é uma expressão exemplificativa. Vinícius de Moraes, vírgula. Quem sou eu? Vinícius de Moraes, vírgula. Quem sou eu? Poeta e diplomata, vírgula. Quem sou eu? O branco mais preto do Brasil, vírgula. Quem sou eu? Descendente da linha direta de Xangô. São apostos explicativos, sempre isolados por vírgula. Todo aposto explicativo se isola por vírgula. O que é aposto explicativo? Termo que repete o antecedente por outras palavras. Sempre que você fala de si, sempre que você dá características de si, essas características são apostos explicativos, obrigatoriamente isolados por vírgula. O problema é não confundir o aposto explicativo com o de especificação. O de especificação sem vírgulas.